Olá, queridos! Mais uma vez, estamos aqui nessa grande aventura. Gênesis capítulo 46, agora nós vamos entrar nessa história, uma história fantástica, onde os irmãos de José descem outra vez ao Egito. O contexto é que eles já tinham vindo a primeira vez a comprar mantimento para eles, para toda a família. A Bíblia disse assim, primeiro versículo aqui: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-me mais um pouco de mantimento. A crise, como disse a palavra de Deus aqui, a história persistia gravíssima. Havia uma falta de alimentos na terra. Então, o pai disse mais uma vez: vão para comprar alimentos, porque continua a fome na terra. Então, quando nós vemos aqui versículos 2, é importante entender, queridos irmãos, que ainda José não tinha sido reconhecido pelos irmãos. Eles não reconheciam que o governador era o seu irmão. E eles ainda estão pensando que eles tinham esquecido do seu irmão que foi vendido. Mas eles não pensavam que Deus estava conduzindo a vida de José. Por que eu digo isso? Eu gosto da história deste jovem, de José do Egito. Porque a Bíblia disse que o Senhor era com ele. Deus era com José nessa caminhada. E José, versículos 26 ao 31, aqui nós vemos como José se emociona. Mas antes de nós entrarmos nessa parte, quando o pai envia esses jovens para, de volta, eles comprarem alimentos, e aqui Judá, ele disse uma coisa interessante, versículos 3. Mas Judá lhe respondeu fortemente: olha, pai, esse homem nos protestou. Ele disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Eles já vieram a primeira vez. Ele diz assim: olha só, eu quero, se vocês vierem, olha, eu quero que você me traga seu irmão mais novo. Se resolverem vier conosco, o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Versículo 5. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. E disseram-lhe: Israel, era o pai: por quê? Porque vocês me fizeram esse mal, dando a saber que aquele homem que tinha outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou, particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tende outro irmão? Responderam-lhe, segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Versículos 9. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requereis, se eu te não trouxer e não te puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Judá disse para seu pai isso: pai, deixa comigo, eu serei responsável, eu vou trazer de volta teu filho. Olha, interessante aqui essa história, queridos, quando o pai, ele diz assim: nós perdi o filho que eu amo tanto, o José, e agora vocês me pedem outro filho. Ele disse, mas o Judá, ele disse: meu pai, deixa ir com a gente, deixa para nós podermos comprar alimento para que nós não morramos, eu e nossos filhinhos, você também. Respondeu-lhes, versículos 11, respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois isto, tomai do mais precioso desta terra, de sacos para mantimento, e levai de presente a esse homem. Leve um pouco de bálsamo, leve um pouco de mel, aromáticas e mirra, noces, leve para ele, leve o dinheiro que vocês trouxeram. Aqui é interessante que quando eles compraram, quando eles a primeira vez voltaram para suas casas, José mandou colocar o dinheiro de volta dentro do saco. E quando eles chegaram na sua casa, eles ficaram surpresos. Meu Deus, o que aconteceu? Por que o dinheiro está aqui? Ficaram com medo. Então, o pai diz assim: leve de volta todo esse dinheiro, leve ainda mais, leve um presente para o homem, sabe? Pode ser que eles se enganaram com a gente. Olha, de volta para ele. Aqui nos fala algo interessante aqui sobre
a honestidade. Isso é fundamental na vida de um filho de Deus, de um homem de Deus. Precisamos ser honestos para com Deus e para com nossos irmãos. Entendeu? Aqui eles demonstram a honestidade, devolvendo o dinheiro para eles. Entendeu? E no versículos 15, aí já eles estão indo de volta para comprar alimentos, né? Levando presentes, levando de volta o dinheiro. E José, aí agora, interessante aqui, versículos 15, tomaram, pois, os homens os presentes e o dinheiro em dobro, e a Benjamim, agora estão levando o irmão, desceram para o Egito, se apresentaram perante José. Lembrando que os irmãos não sabiam que este governador era José. Eles não sabiam. Vendo José ainda, Benjamim com eles, disse aos despenseiros de sua casa: leva esses homens para casa, mata reses e prepara tudo estes homens comerão comigo ao meio-dia. Sabe, José disse, olha só, essa aqui é uma expressão muito importante que você e eu nós precisamos aprender. Talvez, se fosse um homem comum, diria assim, eu vou me vingar desses aqui. Eles me venderam, agora chegou a minha hora de eu me vingar. Não. Ele disse, prepara uma comida, prepara um banquete, agora eles vão comer comigo. Manifesta um coração que sabe perdoar, um coração que ama, um coração que perdoa. Olha só, interessante aqui. Então, e eles vão almoçar comigo ao meio-dia. O servo de José fez ele como José lhe ordenara, levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo. Olha só aqui, ó, os irmãos ficaram com medo. Ficaram com medo. Meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Estão nos mandando levar para a sua casa. Porque foram levados para a casa de José. E por causa do dinheiro que de outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar, nos arremeter contra nós, ele vai nos escravizar. Eles estavam pensando já que talvez ia se vingar. Interessante. E se achegaram ao mordomo, todos os irmãos se ajuntaram, se achegaram ao mordomo e disse assim, e disseram, ai meu senhor, sabe que já é uma vez que descemos, compramos mantimento, quando chegamos à estalagem, abrindo o nosso saco de cereal, eis que o dinheiro estava... Eles começaram a dizer, sabe, o que foi que aconteceu? Voltamos para nossas casas a primeira vez e encontramos dinheiro no saco. Ah, rapaz, mas nós trouxemos aqui. Eles começaram a pensar, ficaram aflitos, ficaram angustiados, pensando que alguma coisa iria acontecer com eles. Mas ele disse assim, esses homens, os irmãos de Jesus disseram assim, nós trouxemos o dinheiro de volta. Mas aqui, interessante que diz assim, ó, o mordomo disse para ele, paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai, o Deus vos deu tesouro nos sacos de cereal e o vosso dinheiro me chegou a mim, sabe? Não se preocupem. Interessante aqui, está dizendo, não se preocupem, fiquem tranquilos. E aqui, versículo 26, José, ele chega para eles. Chegando-se José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha trazido em mãos, prostrando-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, vosso pai, o ancião, vive ainda? Ele estava com saudade do seu pai, José. Mas os irmãos não sabiam que esta grande autoridade era o irmão. Eles não sabiam. E ele queria saber, ainda vive? Ele vai bem com ele? Responderam-me, vai bem. O teu servo, nosso pai, vive ainda. E se abaixaram a cabeça, prostraram-se diante dele. Levantando-se, José os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Ele disse, e José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera o seu íntimo para com seu irmão, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, com teves, e serviu. Ele disse assim, agora sirvam a eles a refeição. Ele dá ordem. Irmãos, ele se comove. O coração dele sente saudade do seu pai. O coração de José sente a saudade de ver seu irmão mais novo, da mesma mãe. E uma coisa interessante, ele chama... porque havia um costume, era que não podiam comer os hebreus com os egípcios. Mas aqui se sentem todo mundo juntos, come, sabe, irmãos? E a Bíblia disse aqui,
Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que dos outros, e beberam e se regalaram com ele. Sabe, o coração dos irmãos de José se tranquilizou porque viu que eles estavam num grande banquete. O José estava tão feliz de ter seus irmãos aqui. Queridos, nós precisamos aprender com a lição de José. José não queria se vingar. Tanto hoje, nos nossos dias, nós vemos tanta gente morrendo, se vingando um contra o outro porque fizeram mal. Mas aqui José estava tendo a atitude que está no coração de Deus sobre o perdão. Ele não queria fazer mal. Embora que o coração dos seus irmãos estava pressentindo algo, que será que vai ter alguma coisa que aconteceu, pensando a consciência deles que fizeram com seu irmão José lá no passado, e ainda José não se dera a conhecer que ele era a grande autoridade. Mas ele estava tendo a atitude do coração de Deus, de um coração perdoador, um coração que ama, um coração que perdoa. E José estava aqui, diante deles, mas se regalando, se alegrando com eles. E os dois, tanto José como seus irmãos, estavam desfrutando dessa grande comunhão. E quando nós vamos, queridos, para Salmos capítulo 34, ele nos fala algo interessante. Aqui nos deparamos com uma história de Davi. A história de Davi é quando ele estava fugindo. Ele finge de ser maluco aqui na presença do Abimeleque, o rei dos filisteus. Ele finge, mas sabe, queridos, num momento difícil de Davi, ele ainda consegue louvar a Deus. Por isso que ele se chama um homem segundo o coração de Deus. Ele consegue expressar uma adoração. Nesse momento difícil, ele consegue dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos manifestar um coração grato. E seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha, quando ele vai buscando mais embaixo, versículos 4, ele disse: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Momento difícil, Deus promete estar com a gente. Na mesma situação de José. José foi vendido, estava na casa de Potifar. Sabe, ele ainda continuava sendo um homem temente a Deus, buscando em Deus, sabe, seu coração inclinado a Deus. E aqui o Davi não foi diferente. Davi disse no versículos 8, provai de ver que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Uau! José era um homem temente a Deus. Aonde ele estava, Deus era com ele. Uau! Estava na prisão, ainda Deus era com ele. E ele estava experimentando o favor de Deus. E aqui este é um salmo de Davi. Davi estava experimentando, ainda nos momentos mais difíceis, ele começa a adorar e louvar ao Senhor. Olha só o que diz em versículos 10. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum os faltará. Uau, que coisa poderosa, que coisa poderosa. O versículo 14 me chama a atenção desse Salmo 34. Ele disse: aparta do mal, pratica o bem, faz o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Uau, que coisa poderosa. Quando ele disse assim, ele vai dizendo assim, versículos 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que coisa fantástica, coisa poderosa. E eu quero terminar esses salmos falando assim: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha, daqueles que confiam nele. Confia no Senhor. Tem a atitude de Davi. Nos momentos difíceis você adora Ele, levanta seu clamor, levanta seu louvor de gratidão a Ele. E aqui nós vemos, o José está experimentando também essa mesma situação, porque ele, em lugar de se vingar, ele começa a trazer favor para seus irmãos. Ele poderia ter se vingado, mas ele disse: não, eu vou manifestar aqui um coração perdoador. Ele está diante dos seus irmãos, ele serve um banquete para toda a sua família. E aqui nós vamos para Lucas capítulo 24, versículos 12. Aqui fala sobre a ressurreição. Jesus morre, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Mas todo mundo está triste aqui, pensando que o nosso grande líder ficou na história.
acabou a história. Mas não, ele ressuscitou. E ao terceiro dia ressuscita, sabe? E quando Pedro, ele vai, as notícias correm e dizem que Jesus ressuscitou no terceiro dia. A Maria Madalena vai para o sepulcro e volta e dá o aviso que Jesus ressuscitou. Pedro, ele corre para o sepulcro. Quando ele vai, se abaixa e vê, não vê ninguém senão os lençóis do mestre que cobriam ele. Não tem ninguém. Ele fica maravilhado com isso, que o mestre ressuscitou. A alegria volta, sabe? Porque Jesus Cristo vive. Ele veio para mudar a história da humanidade. Ele veio para mudar, para trazer alegria. Aquele que está triste, aquele que precisa de alegria, ele veio para trazer a verdadeira alegria. Jesus ressuscitou. E da mesma maneira, José estava tão feliz de ver seus irmãos, sabe? E o salmista Davi também, ele disse assim que, olha só como é importante nos alegrarmos diante do Senhor. Olha, interessante, como é que quando no Salmos 34, ele disse, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Isso deve ser uma expressão de um filho de Deus. Deus te abençoe, meus queridos irmãos. Vamos sempre aqui se manter ligados. Compartilhe com seus irmãos, compartilhe com toda a sua família, com seus amigos, para nós estarmos nessa grande aventura nesse ano lendo a Bíblia. E eu quero aqui deixar um recado também para uma mulher, uma grande mulher de Deus, que hoje está fazendo aniversário, a minha esposa. Feliz aniversário, meu amor. Deus te abençoe grandemente, meu docinho de coco. Feliz aniversário!